Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Meus amados, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo São Paulo nos dá uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. É uma ordem que nós nos alegremos olhando os benefícios de Deus na nossa vida. Se São Paulo nos dá essa ordem, é porque ele sabe muito bem, inspirado pelo Espírito Santo, São Paulo nos traz essa ordem porque ele sabe muito bem que nós temos uma grande tendência à tristeza. Nesse vídeo eu vou contar uma história que vai impactar o seu coração. Fica até o fim, eu tenho certeza que essa história pode mudar a sua vida. A história diz que havia um corvo que vivia numa floresta como essa. E o corvo estava muito triste e chorava, porque ele não queria mais ser como ele era, ele não queria mais ser um corvo, com as suas penas pretas, comendo o resto de lixo na floresta e assim por diante. Um dia, chorando na floresta, o corvo se encontra com São Francisco de Assis. E ele diz: Pai Francisco, roga por mim a Deus e peça a Deus que me transforme. Eu não quero mais ser um corvo negro como eu sou, sinal de luto, sinal de tristeza, um pássaro de mau agouro. Eu não quero mais ser como um corvo. E aí o São Francisco de Assis olha para ele e fala assim: irmão corvo, como que você quer ser? Ele fala assim: eu quero ser como o cisne branco, porque branco é a cor da paz e o cisne é tão bonito. Todo mundo que vê um cisne se alegra. Eu quero ser como o cisne. E aí o irmão Francisco de Assis diz: tudo bem, irmão corvo, mas antes de eu pedir a Deus que opere esse milagre em seu favor e te transforme num cisne, eu peço a você que vá conversar com o cisne e pergunte para o cisne como é a vida dele. E o corvo saiu voando. E logo depois de alguns tempos de voo na floresta, ele viu o cisne na beira de um rio como esse. E aí ele foi conversar com o cisne e disse: ó, meu amigo cisne, eu conversei com São Francisco de Assis e pedi a ele que rogasse por mim a Deus para que me transformasse num cisne como você. Mas São Francisco disse para mim ir conversar com você para que eu soubesse como é a vida de um cisne. E o cisne disse: ó, corvo, a minha vida é muito ruim. O corvo se assustou e falou: mas como ruim? Ele falou assim: eu sou um cisne, eu não sei correr, eu não sei voar, e fico aqui preso nessa água o dia inteiro procurando peixes para comer. Estou como que amarrado nesse rio. E aí o corvo diz: mas a sua pena é tão bonita, a sua pena é branca, da cor da paz. Ele falou: na verdade, branco nem é cor, branco é ausência de cor. Eu não queria mais ser um cisne. Eu queria ser como um papagaio verde, com aquelas penas verdes bonitas, da cor da floresta. Me leve ao irmão Francisco, eu vou pedir a ele que rogue por mim a Deus, para que faça de mim um papagaio. E aí foram o corvo e o cisne conversar com São Francisco. E o cisne apresentou para São Francisco o seu pedido: irmão Francisco, rogue por mim a Deus, para que Deus me transforme num papagaio de cor verde, bonito, que voa pela floresta, não está preso no lago, mas que pode voar. E aí o irmão Francisco falou assim: tudo bem, irmão cisne, eu posso rezar por você, mas antes, vá conversar com o papagaio e pergunta para ele como que é ser um papagaio. E foram lá o cisne e o corvo conversarem com o papagaio. Quando eles chegaram próximo do papagaio, o cisne falou assim: papagaio, eu pedi a São Francisco de Assis que rogasse por mim e me transformasse num papagaio como você. Ele pediu que eu viesse falar contigo para que eu entendesse como é a vida de um papagaio. E aí o papagaio olha para ele e fala assim: ah, cisne, a minha vida é terrível. Terrível? Mas como? Você é bonito, você voa, você sabe até falar a língua dos homens. E o papagaio diz: ah, mas a minha pena é da cor das florestas, é da cor das folhas, é verde. Eu fico despercebido na floresta, ninguém me nota, ninguém percebe a minha presença, porque eu fico escondido no meio das flores. Eu queria mesmo ser como o pavão, que é lindo, exuberante, com penas magníficas que todo mundo admira. Qual pessoa que não se encanta ao ver um pavão? E ele diz: me leve para São Francisco, eu vou pedir a São Francisco a graça de que rogue por mim a Jesus, e Jesus me transforme num lindo pavão. E foram lá, o papagaio, o cisne e o corvo, novamente ter com São Francisco, e o papagaio pediu a São Francisco que rogasse por ele, para que ele fosse transformado num lindo pavão. E São Francisco disse: ah, tudo bem, papagaio, eu posso rezar por você, mas antes
Vá conversar com o pavão e ver como o pavão se sente, como é ser um pavão. E foi o papagaio, acompanhado do cisne e do corvo, se encontrarem com o pavão. E quando eles chegaram, já teceram diversos elogios ao pavão, como o pavão era bonito, como o pavão era elegante, como as penas do pavão eram encantadoras. E eles disseram, sobretudo o papagaio: meu sonho é ser como você, pavão. E eu vou pedir a São Francisco de Assis que interceda por mim a Jesus e me transforme num pavão. E o pavão falou assim: você não sabe, essa é a pior coisa que você pode fazer. Ele falou assim: como, pavão? Você não é feliz sendo pavão? Ele falou assim: não. E aí o corvo já perguntou para ele: então, pavão, o que você gostaria de ser? Ele falou assim: meu sonho é ser um corvo. O corvo se assustou, se espantou. O sonho do pavão era ser um corvo. Ele que se achava o pássaro mais feio da floresta, estava diante do pássaro mais bonito, que era o pavão. E o pavão disse: meu sonho é ser um corvo. O corvo, com os bicos abertos de espanto, perguntou: por que, pavão, você quer ser um corvo como eu? Ele disse: ah, corvo, você já viu alguém comer sanduíche de carne de corvo? Eles comem sanduíche de carne de pavão. Você já viu alguém caçar um corvo? Os caçadores estão sempre atrás de mim. Você já viu alguma casa dos homens enfeites com penas de corvo? Mas eles me matam para fazer enfeites de pena de pavão. E eu não tenho um dia de paz. E vivo na floresta, me escondendo dos homens, porque os caçadores estão sempre atrás de mim. Queridos, que surpresa daquele corvo ao saber que o mais lindo pássaro da floresta sonhava em ser um corvo como ele. Muitas vezes nós não sabemos agradecer a Deus os dons que nós temos. Deus te fez especial. Deus me fez especial. Deus confiou a você algo que só você tem e que é importante para o reino de Deus. A palavra de Deus diz, 1 Samuel, capítulo 17, ou melhor, capítulo 18, versículo 8. Aqui a palavra narra o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel sonhou em ter um rei, pediu a Samuel que lhe desse um rei diante de Deus. Deus providenciou Saul. A palavra diz que Saul era um homem lindo, alto, forte, o primeiro rei de Israel. E Saul havia conquistado muitas vitórias. De repente surgiu um homem chamado Golias que desafiou o exército de Israel. Deus suscitou alguém que aqui vencesse Golias, o pequeno Davi. E a palavra traz esse contexto. Após Davi vencer Golias, versículo 6, a palavra diz assim: voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, que é Golias, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam umas às outras: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe tal canção. E Saul dizia: dão 10.000 a Davi, disse ele, e a mim apenas 1.000. Só lhe falta a coroa. A partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito. Gente, essa palavra é tremenda. Saul se invejou de Davi por causa de um canto do povo. E a palavra diz que a partir daquele momento, Saul olhou Davi com maus olhos e um mau espírito se apoderou de Saul. Essa foi a desgraça. Daí em diante, Saul só foi água abaixo, mergulhando na iniquidade, no pecado, até a morte. Queridos, quando a gente não é grato a Deus, quando a gente tem um coração que murmura, que reclama, em que nada se alegra, a gente olha o mundo com maus olhos. Mal, por excelência, é o demônio. Aquele que tem um coração que sempre está murmurando, reclamando, tem um coração tomado pelo mal, um espírito mau. E é por isso que hoje existe tanta depressão, tantas doenças psiquiátricas mesmo, que são doenças da alma.
Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Talvez você seja um corvo. E olhando para suas penas pretas, você reclama e quer ser como um cisne, ou então como um papagaio, ou quem sabe como um pavão. Mal você percebeu que as suas penas pretas te protegem dos caçadores porque te camuflam na mata. Mal você percebeu que você pode voar até o alto, por cima das árvores e pegar os melhores frutos. Deus tem te abençoado. Não olha para aquilo que te falta. Olha para aquilo que Deus já te deu e que Ele ainda vai acumular muito mais em sua vida. Tenha um coração agradecido. Louve e bendiga a Deus. Esse é o princípio da felicidade. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele te deu. Você vai colher muito mais bênçãos. Se essa palavra fez sentido para você, compartilha com todos os seus amigos e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.